É pela Lei 9605, artigo 38, que fala da questão da supressão ou queimada, né, de vegetação nativa. Existem realmente muitas propriedades que se utilizam desse mecanismo, né, para preparar a terra, para ampliar o espaço de produção e tudo mais. Só que a grande questão desses autos de infrações que foram lavrados, né, é porque a grande maioria dessas propriedades são pequenas propriedades. Aqueles produtores que trabalham com agricultura de subsistência, e que é o que acontece aqui na região, na grande maioria das propriedades, esses embargos não devem ser aplicados. Os embargos nada mais são do que a impossibilidade do produtor continuar fazendo qualquer tipo de manejo nessa área que foi suprimida ou que foi queimada, né? Não existem latifúndios aqui. As propriedades são, na maioria maciça delas, são pequenas propriedades. Eles acabam sendo irregulares. Por quê? O Decreto-Lei 6514 de 2008, que regulamenta, na verdade, a questão administrativa das infrações ambientais, ele é muito claro, é categórico em dizer que em situações de agricultura de subsistência não cabem os embargos. E para que se caracterize como agricultura de subsistência, também existem limites muito objetivos na própria legislação. Então, por exemplo, as pessoas que tiverem menos de 4 módulos fiscais, Pato Branco, o módulo fiscal é de 18 hectares. Para chegar a 4 módulos fiscais, é preciso de 72 hectares de terra. Aqui na nossa região, uma pessoa que tiver 72 hectares de terras, ela já é quase considerada um latifundiário. São as famílias que gerem tudo isso, né? São as famílias que fazem a gestão da terra, que fazem o preparo da terra, que fazem todo o trabalho. Então, não existe uma terceirização de mão de obra. Veja, nesse dia dessa operação, por exemplo, de 141 autos de infrações, gerou-se uma área de embargo de 244 hectares. Assim, resguardadas as devidas proporções, eu acredito que isso é um pedaço muito pequeno, perto daquilo que, sabe, que se espera, por exemplo, de uma operação num lugar que possivelmente tem outras coisas a serem fiscalizadas com crimes efetivos muito maiores, não só na questão do desmatamento, mas na questão das indústrias, que não tem uma política muito bem elaborada, não tem uma atuação muito bacana na questão de como lida com os seus resíduos e acaba, por exemplo, poluindo o lençol freático, poluindo as águas dos rios, né? Ou até mesmo a questão de fumaças tóxicas, a utilização de agrotóxicos, né? Pelos maiores produtores e tudo mais. E, ao meu ver, é como se fosse uma forma realmente de demonstrar um trabalho. Estamos fazendo algo. Então, quanto mais pessoas nós atingirmos, mais nós vamos demonstrar trabalho. Como a gente está falando de pequenos produtores, nós estamos falando de pessoas que não estão desmatando por desmatar. A gente não está falando de pessoas, de produtores que desmatam para o agrobusiness. Não. Nós estamos justamente falando de pessoas que desmatam para melhorar sua condição de vida, que às vezes é precária, que para produzir, sei lá, para colocar 2 ou 3 cabeças de gado a mais, sabe? Para fazer uma rocinha um pouco maior de milho, de feijão. A gente está falando de pessoas que vão fazer isso, quando fazem isso, e que na maioria das vezes se fazem sozinhos, fazem isso sozinhas, na propriedade, com a família, enfim, vão fazer justamente para melhorar um pouquinho a condição de vida, para melhorar um pouquinho da sua produção, e isso sequer vai impactar na condição social dessa família. Ela não vai deixar de ser um pequeno agricultor. As vilas rurais que faziam aqui em Mangueirinha, aqui no Covó, tinha vila rural, o pedaço, a propriedade era de 5.000 metros, ou seja, meio hectare de terra, sabe? E essas pessoas já utilizavam dessa terra para se manter, para se prover, né, para tirar o sustento desse pedaço de terra. Eu soube, por exemplo, de pessoas que receberam multas de até 15 mil reais. Uma multa de 15 mil reais para uma pequena propriedade aqui da nossa região praticamente inviabiliza a produção rural. Me apego muito nisso, porque na real os pequenos agricultores, as pequenas propriedades, a agricultura familiar rural é justamente quem fornece o mais essencial dos alimentos que a gente consome no dia a dia. Assim, esses alimentos, eles não vão para fora. Esses alimentos, essa produção, ela fica aqui. Ela fica para nossa população, ela está atendendo a comunidade. Para mim é muito ilógico, assim, mas por que é ilógico? Porque a autoridade que aplica esses autos, essas multas, ela é uma autoridade que tem acesso a essas informações. A autoridade tem a obrigação de ter acesso a essas informações. Então, na hora que o fiscal chega lá para autuar a terra da pessoa, para autuar o proprietário,
pelo desmate, pela queimada, enfim, ele tem possibilidade de consultar, por exemplo, qual a porção de terra dessa pessoa. Ela tem a possibilidade de consultar se esse produtor se enquadra no Pronaf, por exemplo. Se ela continuar utilizando essa área que foi embargada, ela está suscetível a uma nova multa. Essas multas que a gente está falando são as questões relacionadas à seara administrativa. Mas quando um produtor se enquadra para fins de elaboração de um auto de infração, ele vai responder nas 3 esferas: a administrativa, através da multa; na esfera civil, porque vai correr uma ação, um inquérito civil no Ministério Público, e ele pode ser condenado a pagar mais uma indenização para o Estado, para a coletividade, pelo desmate; e a esfera criminal. Então, se ele não tiver uma defesa adequada, se ele não tiver um acompanhamento adequado, agora, nessa ponta, com o serviço de defensoria pública, de advocacia, ele vai ter que arcar com a multa, vai ter que arcar com o replantio, e ainda vai ter a questão, a multa civil na esfera civil, e, quiçá, a condenação na esfera criminal. E se ele não oferecer uma defesa adequada, uma defesa boa, ele pode realmente ser condenado. A gente está falando de uma pena de até 3 anos. A autoridade ambiental fiscalizadora, o trabalho dela não é só multar. Dentre todas as obrigações do Estado em si, uma delas é de justamente prover a informação. Porque só punir, chegar aqui na ponta só para punir, aí realmente fica fácil. O mais difícil, realmente, sabe que é assim, aquele trabalho de formiguinha, o trabalho bem feito, edificador, de consciência, também atribuição do Estado. E aí onde é que está isso? Que não sei se estão pagando, mas estão sendo penalizados, como uma forma de dizer que algo está sendo feito. E justamente eu acho que existe uma falha do Estado na questão da informação. Isso são informações técnicas que elas podem chegar a essas pessoas, mas precisa ser feito um trabalho para que isso chegue. Porque o Estado tem que lembrar uma coisa: esse tipo de coisa tem que ser levado à pessoa. Não adianta. Essas pessoas estão lá trabalhando, batendo enxada, sabe, capinando lote, capinando roça, e não vão parar para buscar essa informação. Então o Estado tem a obrigação de fazer isso, de fazer esse trabalho educativo, informativo, que é o principal trabalho de prevenção. Se chegou o auto de infração, busca um advogado para orientar, para acompanhar tudo que vai fazer, para não correr risco de aceitar nenhum acordo, tanto com o IAT aqui no Paraná, tanto com o Ministério Público, qualquer tipo de acordo que não lhe beneficie, né, que muito pelo contrário, lhe prejudique, né, que seja um acordo, sei lá, um factoide de acordo que na verdade não lhe traga benefício nenhum, né.